Olá, meus alunos dos segundos anos do Colégio Estadual Almirante Barroso, sejam bem-vindos à nossa primeira resolução de questões. Eu estarei sugerindo para vocês algumas respostas das questões que eu havia passado nesse mês de abril. Então, agora eu vou corrigir a nossa primeira lista de questões. Então, eu vou sempre buscar responder as questões ao mesmo tempo em que eu reviso o nosso conteúdo. Então, vamos à primeira questão. Estabeleça uma relação entre as práticas mercantilistas, vou até grifar aqui práticas mercantilistas, e a chamada expansão comercial e marítima. Lembrando que a expansão comercial e marítima foi um primeiro assunto que a gente viu. Essa expansão que se deu nos séculos XV e XVI, a princípio, e vamos falar sobre o mercantilismo, a política econômica do antigo regime. Ou seja, que esses países envolvidos na expansão adotaram, né? Não todos, mas alguns adotaram. Então, quais eram um dos principais... Vou colocar de vermelho aqui para ficar mais fácil, para ficar melhor para vocês. Quais eram os pressupostos do mercantilismo? Vamos abrir aqui um pequeno resumo para que vocês consigam perceber. Olha só. Mercantilismo, conjunto de práticas econômicas, medidas financeiras adotadas pelos reis europeus para promover o fortalecimento financeiro do Estado. Nós temos o protecionismo, ideal metalista, que é o que nos interessa, balança comercial favorável, colonização, ou seja, encontrar novas terras e industrialismo. Essas eram as práticas mercantilistas, eram os pressupostos do mercantilismo. Voltando à questão, então, qual era a relação entre essas práticas mercantilistas e as grandes navegações? Eu sugiro essa resposta. Um dos pressupostos do mercantilismo era o ideal metalista, ou seja, o acúmulo de ouro e prata. A riqueza de um país era determinada pelo acúmulo dessas riquezas. Assim, visando promover o fortalecimento financeiro do Estado com a expansão marítima, os países envolvidos esperavam atingir os seus objetivos mercantilistas, inclusive entesourar metais. Ou seja, assim que a Espanha, assim que Portugal chegassem à América, chegassem a um novo continente ou um novo território, eles buscavam fazer uma busca, a princípio, naquela região, para ver se eles encontravam esses metais preciosos. Os espanhóis encontraram rapidamente a prata, mas os portugueses não encontraram tão facilmente, lá no século XV e XVI, esse ouro no Brasil, ou prata. Agora vamos à nossa segunda questão. Observe o mapa mental abaixo. Esse mapa foi criado por mim para facilitar o estudo de vocês. Se quiserem ter acesso a ele, tem no meu site e também tem no meu Instagram de estudos, @estudando.história. Aqui eu falo um pouco sobre a conquista da América, sobre Cristóvão Colombo, etc. Mas vamos à primeira questão. Letra A. Por que a Espanha precisou buscar uma nova estratégia para chegar às Índias? Porque os genoveses e venezianos já dominavam o Mediterrâneo e Portugal controlava o périplo africano. Então, os espanhóis eles precisavam encontrar um novo lugar, precisavam encontrar um novo meio de se chegar às Índias. Mas por que eles queriam chegar às Índias, professora? Porque eles queriam, a princípio, as especiarias, né? Produtos que não existiam, não chegavam com facilidade na Europa. Então, eles precisavam achar um caminho alternativo para chegar às Índias, já que outros países dominavam regiões específicas. Então, Cristóvão Colombo veio com o seu projeto, né, de navegar pelo oeste. Mas só que Cristóvão Colombo foi mal interpretado, né? Alguns países não aceitaram o seu projeto, como Portugal, por exemplo, nem a Itália, seu país de origem. Então, ele ofereceu essa proposta aos reis espanhóis, os reis Isabel e Fernando, reis de Aragão e Castela, e eles aceitaram. Letra B. Por que o projeto de viagem ao ocidente do italiano Cristóvão Colombo contrariava a mentalidade medieval? Primeiro, porque Cristóvão Colombo apostava na teoria da esfericidade da Terra. Ele não era o primeiro, ele não foi o único. Outros já apostavam nessa ideia de que a Terra era uma esfera, ou como a gente fala popularmente, que a Terra era redonda.
Até na antiguidade, filósofos apostavam nessa ideia. E Cristóvão Colombo, como conhecia essas ideias anteriores a ele enfatizava que a Terra era redonda. Só que Cristóvão Colombo vivia no mundo recém-saído da Idade Média, iniciando a Idade Moderna, mas que acreditava na ideia de que a Terra era plana. Ou seja, se você navegasse até um certo ponto, você cairia num precipício. Então, essa ideia de Cristóvão Colombo, de navegar em direção ao oeste para se chegar ao leste, comprovava, ou melhor, fazia sentido por causa da esfericidade da Terra. E era nisso que ele acreditava. Né? Inclusive, ele teve vários embates com a Igreja Católica por causa dessa sua ideia de que a Terra era redonda. Próxima. Letra C. Pesquise e explique o que foi o Tratado de Tordesilhas. Então, nós temos aqui, vamos ver se eu encontro aqui no meu resuminho. Nós temos aqui, ó, como eu falei para vocês, o périplo africano, a rota que os espanhóis encontraram, e nós tivemos esse tratado de divisão do mundo. Né? Esse tratado ele foi assinado entre Portugal e Espanha com o objetivo de dividir as novas terras, e o marco para isso era o arquipélago de Cabo Verde. Né? Antes disso, foi assinada a Bula Intercoeteira pelo Papa, e depois, esse Tratado de Tordesilhas ele foi assinado depois da descoberta da América. Lembre que Cristóvão Colombo chega à América em 1492 e Portugal e Espanha assinaram esse tratado para dividir, para regulamentar as suas possessões no Novo Mundo. Lógico que nem todos os países concordaram com esse tratado. Questão de número 3. Leia o texto e, na sequência, responda às questões. Se você quiser dar uma pausa no texto para ler, seria interessante, porque eu não vou fazer a leitura para não ficar muito grande o nosso vídeo, não ficar muito extenso. Depois de lido, vocês vão responder as seguintes questões. Letra A. Quais eram os dois tipos de colônias europeias na América? Nós temos dois tipos, segundo o texto: exploração e colônias de povoamento. Exploração voltadas para o enriquecimento das grandes metrópoles. Se baseava no grande latifúndio e na mão de obra escrava. E aí que nós temos aquele estilo de plantation, que vocês vão ver mais na frente, aquele tipo de produção, de economia colonial. E as colônias de povoamento, que foi implementado na colônia inglesa, ou seja, nas 13 colônias da América. Letra B. Como funcionava o pacto colonial? Alguns autores, alguns historiadores gostam de chamar também de exclusivo metropolitano. Por quê? Essa era a lógica do pacto. Quando você faz um pacto com alguém, seja um pacto de amor para a vida inteira, por exemplo, como um casamento, você sela compromissos e ambas as partes elas têm compromissos nessa relação, tanto o marido quanto a mulher. Nesse caso, eu só usei um exemplo para você entender o que seria o pacto colonial. Era um pacto entre a colônia e a sua metrópole, por exemplo, entre Brasil e Portugal. O Brasil era explorado, o Brasil deveria produzir a matéria-prima, enviar à metrópole a preços baixos, porque precisava enriquecer a sua metrópole, ou seja, a colônia ela servia para isso, para complementar a riqueza da metrópole, e importar os produtos manufaturados produzidos pela metrópole com altos valores. Então, essa era a lógica desse exclusivo metropolitano, também conhecido como Pacto Colonial. Aí nós temos a próxima questão. Letra C. Ao analisar as características de cada tipo de colônia, indique em qual delas se encaixava o Brasil. Obviamente, pelas características, e como eu já falei, colônia de exploração. Lá nas 13 colônias dos Estados Unidos, lá da Inglaterra, né, melhor dizendo, nós temos aí uma abertura econômica maior. Os colonos eles possuem autonomia maior do que aqui no Brasil. A escravidão existia? Existia, né, em uma parte das colônias. Porém, os colonos livres eles tinham uma abertura econômica maior do que aqui no Brasil, que era uma colônia de exploração.
Então, vamos à nossa penúltima questão, questão de número 4. Diz assim: o mapa ao lado representa a primeira divisão política do território brasileiro. Quais eram as principais características desse sistema? Por que ele não deu certo? Então, nós temos aqui um mapa representando as capitanias hereditárias, nosso primeiro sistema de divisão política do território brasileiro. Aqui nós temos a linha que delimitava o Tratado de Tordesilhas, citado na questão anterior, ou seja, para cá é possessão portuguesa e para cá, para a esquerda, é possessão espanhola. Características desse sistema: o Brasil foi dividido em 15 faixas de terra. Cuidado, essa divisão ela foi feita pela coroa portuguesa, mas ela foi transferida para a administração particular. Então, essa foi a primeira tentativa sistemática de colonização do Brasil. A coroa portuguesa, o rei, ele criou as capitanias e transferiu a administração das mesmas para os capitães donatários, ou seja, eram membros da baixa nobreza portuguesa, porque os membros da alta estavam preocupados com o comércio das especiarias lá nas Índias. Então, o objetivo era promover a defesa do território brasileiro de ataques estrangeiros, instalação de engenhos, porque o açúcar estava começando a ser produzido no Brasil, fundação de vilas, etc., através da doação das sesmarias, que eram lotes de terra. Por que esse sistema não deu certo? Por 3 principais fatores: falta de recursos desses donatários, inexperiência, falta de comunicação também, porque era um território imenso para dar conta, e ataques indígenas. Então chegamos à nossa última questão. Vou ler para vocês porque o trecho aqui é pequeno. Viu-se que era um continente. Habitava-o a raça desconhecida dos homens da cor de bronze que erravam, livres pela verde imensidade. Ali viviam a sua interminável pré-história, fora de uma civilização que não passara ao mar. A tarefa incrível de recortar o império nesse Éden de arvoredo alto, nessa América de orografia hostil, densa floresta e gentil arisco, nesse selvagem mundos novos. Esse trecho ele revela a opinião que os descobridores tinham das pessoas que moravam aqui na América. Tanto espanhóis quanto portugueses, eles compartilhavam dessa mesma mentalidade. Observe que você tem aí termos como raça, você tem gentil, selvagem, não civilizados, pré-história, ou seja, são qualificativos que eles usavam para diminuir esses habitantes nativos da América. Mas cuidado, porque nós temos aí uma mentalidade, uma visão de mundo baseada nisso, baseada no que a gente chama de etnocentrismo. É um conceito importante para a sociologia e para a história, porque é um conceito que se relaciona com culturas. Então, quando os portugueses chegam ao Brasil, por exemplo, nós temos um encontro de 2 mundos totalmente diferentes. E aí, o que é a visão etnocêntrica? É uma visão de mundo característica de quem considera sua cultura e grupo étnico mais importante do que os demais. Então, os portugueses achavam que a visão de mundo deles, que o jeito deles se comportarem, o seu modo de vida, era superior ao dos índios que moravam aqui. E aí você tem outro conceito importante também, conceito de alteridade. Alteridade é o quê? O reconhecimento do outro. É reconhecer que o outro tem a sua particularidade. É reconhecer a diversidade cultural. Então, voltando à questão, vamos à pergunta. Letra A. Destaque os trechos da citação acima que revelam o pensamento etnocêntrico dos europeus em relação aos habitantes do Novo Mundo. Ou seja, qual era o juízo de valor que esse descobridor colocou nesse trecho. Eu separei 2, simples. Habitava a raça desconhecida dos homens da cor de bronze que erravam livres e ali viviam a sua interminável pré-história fora de uma civilização. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado essa resolução de questões. Qualquer dúvida, entrem em contato comigo através de redes sociais, do WhatsApp e fiquem de olho nas próximas listas que serão resolvidas aqui no canal. Um abraço!